Olá, viajantes! Até onde você chegaria para realizar seus desejos, para ter o que mais almeja e o que você realmente deseja? Tudo na vida tem um preço. Tenha sempre isso em mente. Uma hora a conta chega e você, com certeza, não vai querer pagar o preço. Vamos conhecer a história de alguém que se atreveu a descobrir. Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Pacto com Beelzebub. Eu me chamo Maurício. Esse nome é fictício, pois não quero me identificar para evitar qualquer tipo de problemas posteriores ao meu relato. Sou de uma família simples, porém muito religiosa. Fui criado e educado dentro da igreja onde meus pais frequentavam fervorosamente. Sempre fui doutrinado para seguir uma carreira religiosa por meio de graduação do Ministério Pastoral e Teologia. Sempre fui muito ativo e participativo na minha igreja. Até que um dia surgiu uma oportunidade de ministrar um culto na igreja, pois o pastor estava adoecido e, como eu trabalhava diretamente com ele, já era pré-determinado que eu seria o seu substituto temporário. Tudo estava dentro dos conformes. Meu primeiro culto para mim foi um pesadelo de tensão. Assim que acabou o culto, me tremia, mas os membros da igreja vinham me cumprimentar e parabenizar. Com o tempo, fui pegando o jeito. Após uns meses como substituto, fui efetivado como pastor da igreja, pois o pastor não resistiu às enfermidades e veio a falecer. Não vou dizer qual o nome da igreja evangélica a qual eu era pastor, mas após um tempo à frente da igreja, comecei a sofrer muita pressão da igreja matriz, pois a arrecadação estava muito baixa e o número de fiéis estava caindo. Então um dia recebi um e-mail da matriz me dando um prazo de 6 meses para melhorar meus números, que das duas uma, ou eu seria substituído ou a igreja seria fechada. Entrei em parafuso. Algumas semanas se passaram e não tive grandes melhoras. Ao sair da igreja após o último culto, percebi em minha mesa um envelope que chamou minha atenção. Dentro dele havia um convite para assistir uma palestra de um grande pastor muito conhecido no mundo evangélico. O título do convite era "Faça sua igreja ser grande e prosperar". Na mesma hora me veio uma esperança de salvar minha carreira e a igreja. Tirei uns dias de licença para poder participar da palestra, pois a mesma era em outra cidade. Chegando lá, tudo ocorreu bem. A palestra tratava de tudo isso, comportamentos e métodos de persuadir os fiéis a serem mais generosos em suas ofertas e atrair o público jovem com o uso de ferramentas digitais. No último dia de palestra, paguei por uma ficha que te dava a oportunidade de conversar com o pastor palestrante. Fiquei esperando por 5 horas para ter a chance de conversar com o pastor, pois estava desesperado por um conselho e contava com a experiência do pastor para me dar um caminho para seguir. O grande momento tão esperado chegou. Entrei em uma sala extremamente luxuosa e atrás de uma mesa enorme estava lá o pastor. Contei a ele tudo o que se passava e um pouco da minha história. Então o pastor, com um sorriso de canto de boca, pede para eu acompanhá-lo. Ele me leva até uma sala onde tem uma mesa repleta de dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Ele olha para mim e diz: "Você quer que sua igreja prospere como a minha?" Sem pensar, respondi: "É claro." Então o pastor disse: "Tudo na vida tem um preço. Você está disposto a pagar o preço?" Diante de tudo aquilo,
Não tive como recusar. Tudo começou com uma boa intenção, mas a ganância rapidamente tomou conta de mim, imaginando a vida boa que poderia ter com todo aquele dinheiro e fazendo o que eu gostava. Fui levado para uma sala escura, só iluminada por velas vermelhas e pretas. Havia pessoas vestidas com capuz pretos. Fiquei um pouco assustado, mas o pastor estava ao meu lado, dizendo que não tinha o que temer. Ao me aproximar dele, vi que era um altar muito parecido com o que vemos nas igrejas. Mas no centro do altar havia uma estátua de uma figura grotesca. Então um homem se aproximou e disse: "Você não precisa negar a Deus e nem a sua fé. Só basta aceitar que Beelzebu abra seus caminhos e te leve à prosperidade. Você aceita o Beelzebu na sua vida?" Cego pela ganância, disse que sim. O sacerdote deu um corte em meu dedo com uma adaga e me deu um cálice que, em seu conteúdo, tinha algo morno. Acredito que seria sangue, mas de quem ou do que, eu não sei até hoje. Comecei a me sentir muito mal. Tudo começou a girar subitamente. Eu apaguei e acordei no dia seguinte, dentro do meu quarto de hotel. Passaram-se alguns dias e nada de diferente aconteceu. Um dia após encerrar todas as atividades da igreja, todos os fiéis e obreiros já haviam ido embora, mas observei que havia uma pessoa sentada em um dos bancos da igreja. Fui até lá para avisar que já estavam encerradas as atividades da igreja. Ao me aproximar da mulher, imediatamente ela me chamou pelo meu nome. Até então nada de estranho, pois poderia se tratar de uma irmã da igreja. Mas observando melhor, percebi que seus olhos eram completamente negros. Ela, sem rodeio, já foi logo falando: "Vim aqui para te entregar seu elo com Beelzebu." Arregalei os olhos assustados. Ela me entrega um anel de ouro maciço com uma pedra vermelha. Então, com uma voz estranha, ela disse: "Esse anel é o seu elo com Beelzebu. Agora sua vida vai realmente começar a mudar." Nos dias das semanas posteriores, minha conta bancária, como em um passe de mágica, começou a multiplicar os dígitos. Nos cultos, a cada dia que passava, vinham mais e mais fiéis, chegando ao ponto de ter que trocar a igreja para um lugar maior. As ofertas eram bem gordas e pontuais. Os fiéis doaram carros, até mesmo imóveis para a igreja. E muitas dessas duas ações eu colocava em meu nome por debaixo dos panos. Mas o mais incrível foi um sítio que foi doado para a igreja, onde fazíamos retiros espirituais. E por outro lado, lá eram realizadas festas em dias determinados com pastores especialmente selecionados, se é que vocês me entendem. Eram feitos muitos rituais de sacrifício de animais em datas específicas. Tudo isso acontecia sem nenhum dos fiéis ao menos suspeitar. Alguns anos se passaram e fui me cansando de tudo aquilo, dessa vida dupla e de estar mentindo para mim mesmo, achando que estava ajudando alguém. E claro, que só estava ajudando a mim mesmo. Então comecei a me afastar, a ficar mais recluso, não querendo participar das festas e rituais, só indo pregar na igreja. Logo, minha mudança de hábito e atitude chamou a atenção. Fui chamado para uma reunião. Nesta reunião estavam pessoas muito importantes, as quais nem me atrevo a citar os nomes, já que são pessoas muito conhecidas. Fui logo dizendo que não queria mais fazer parte de tudo aquilo, que aquilo não era para mim. Então, com um olhar malicioso, o pastor, o mesmo que me apresentou tudo isso, me falou: "Não tem problema você sair, pois sua alma já é dele, mas você tem que pagar o que deve. Como eu havia falado, tudo tem um preço." Eu engasguei. Pagar de que forma? É dinheiro?
Se for isso, não será problema. Não, meu caro, disse o pastor. Você deverá pagar com almas. Na mesma hora me levantei muito irado, dizendo que eu não era a melhor das pessoas, mas assassino não era. O pastor apenas disse: se você não der, ele toma. Você quem sabe, ele só quer 10 ovelhinhas. Saí dali extremamente irritado, com muito ódio de mim mesmo, mas segui com a minha vida, pregando em outra igreja que eu mesmo abri. Um ano se passou sem nada me acontecer. Já em meados das férias escolares, juntamos um grupo de jovens para fazer um retiro de férias em uma chácara alugada. Seriam 4 horas de viagem. Saímos pela manhã bem cedo. Eu mesmo estava conduzindo um micro-ônibus, pois adorava pegar a estrada. Tudo corria bem, sem problemas, até que em certo trecho da estrada, um carro veio em alta velocidade na contramão. Para não bater de frente, desviei e caímos em uma ribanceira. Fui jogado para fora, tive um braço quebrado e cortes. O ônibus infelizmente acabou pegando fogo, ceifando a vida dos 22 jovens que morreram queimados. Perdi tudo: minha igreja, meus meninos, carreira, minha fé e a minha liberdade. Fui responsabilizado pelo acidente. Estou hoje preso por homicídio culposo. Todos os dias eu penso no que o pastor do inferno me falou. Se você não der, ele toma. Ele tomou 22 almas inocentes. Cuidado com o que vocês desejam, pois o preço pode ser muito alto. Fim desse relato. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa história. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.